Bem, bom dia. Hoje eu tenho trabalhado muitos anos como consultor de empresas. Acho que mais de 30 anos ininterruptamente como consultor. E uma das coisas que a gente sempre percebe, quando você é chamado para empresas, os motivos são praticamente sempre os mesmos, né? Querer aumentar vendas, fazer vendas com mais qualidade, diminuição de custos, melhor diminuição de despesas e coisas correlatas a isso. E normalmente você percebe como é que eu trabalho com isso, o que eu preciso para poder ajudar. Então, indiscutivelmente, a gente trabalha muito com informação e entrega para o cliente um quadro de situação mais bem entendida. Então, normalmente, você trabalha com informação e aumenta a compreensão da empresa. Para isso, normalmente você pode trabalhar com informações das mais variadas origens. Pode trabalhar com informações transacionais, mas ultimamente tem havido uma facilidade muito grande, que é o fato de você trabalhar com informações que você consegue organizá-las de forma a dar significado para a empresa. Eu vou começar a comentar um pouco genericamente sobre isso, para depois entrar num caso prático e mostrar como nesse caso a gente conseguiu melhorar o desempenho de uma empresa numa área importante, que é a área de vendas. Na verdade, então, a utilização de informações virando significado para uma empresa comercial, e esse significado virando ação para a empresa comercial aumentar as vendas. Na verdade, o Business Analytics, ele permite, que você organize os dados de forma que esses dados tenham significado. No momento em que você consegue ter significado, você consegue poder entender o negócio. E entender o negócio é uma coisa fundamental, principalmente para consultor que de vez em quando sai de um negócio e vai para o outro. E com isso você pode fazer orientação para que empresas tenham ações que levem a melhorar seus resultados. Eu tenho agora, eu não sei se é a crise, provavelmente sim, mas cada vez mais as empresas estão procurando entender para fora das suas fronteiras. Eu já trabalhei, como eu falei, 30 anos, tem cabelo branco, já dá para você viver realidades e tempos diferentes. Antigamente se preocupava muito com a produção, muito dentro de casa. Hoje, cada vez mais, você percebe que as empresas querem entender o mercado que elas atuam. Como é que elas conseguem pegar os produtos que ela fabrica e leva para os seus clientes. Então, aí no caso, o BI tem um processo muito de facilitação desse entendimento de mercado. E é muito importante também que você entenda e consiga canalizar teu esforço para aqueles pedaços do mercado que tem o maior potencial de vendas. E com isso, você então vai poder trabalhar e focar em cima daqueles mercados que têm mais potencial de venda. Então, hoje se fala muito em inteligência de mercado. Eu não sei quanto de vocês trabalham com inteligência de mercado. Acredito, por exemplo, que o pessoal da área farmacêutica tem um trabalho bastante forte nessa área, mas cada vez mais as empresas estão estruturando e procurando fazer com que a área que as pessoas cada vez compreendam mais o mercado e tenham uma facilidade maior. E para isso, então, vamos chegar à grande questão. Primeiro, eu via muitas aplicações, não de BI, aplicações transacionais também, aplicações de BI também, voltado, quem são os meus melhores clientes? Então sai um ranking, esses são os meus melhores clientes. Quais são os meus clientes mais rentáveis? Sai um ranking com os clientes mais rentáveis. Mas uma pergunta que eu acho que as empresas agora estão começando a se preocupar mais é quem deveriam ser os meus melhores clientes.
Quer dizer, quais são, dentre as empresas que eu posso atender, aquelas em que eu tenho um potencial de venda maior. Então, passa a ter uma preocupação de quem é com quem deveria ser. E eu fui contratado, então, para fazer um projeto numa empresa que distribui aço. Tá? Distribui, enfim, representa as grandes usinas de siderúrgicas e distribui aço no mercado. E a pergunta era essa: como é que eu consigo vender mais? Como é que eu consigo entender melhor o mercado? Como é que eu consigo entender melhor meus clientes? E a primeira constatação que a gente viu é o seguinte: normalmente aço você usa para construção, para expansão, mas isso é uma coisa que acontece uma vez, depois vai acontecer muito tempo depois. A menos para construtoras, mas para empresas, indústrias, comércio, etc., isso é um evento não recorrente. Então, isso é importante você conhecer, você conseguir trabalhar com isso, mas, efetivamente, o mercado mais permanente está em quem usa como matéria-prima, e aí é muito mais fácil de você valorizar o mercado. Por quê? Porque é uma coisa recorrente e determinística. Tá? Então, eu consigo saber, para aquele cliente que compra aço como matéria-prima, quanto ele vai comprar todo mês. E ele, aumentando ou diminuindo a produção, ele tem algumas oscilações, mas de uma certa forma eu consigo. Se eu tenho uma fábrica de prego, por exemplo, eu sei quanto que ela produz, qual é a capacidade de produção. Então, é um modelo determinístico, eu sei quanto vale aquele cliente em toneladas de aço que eu vou vender para ele. Em manutenção, é recorrente também, porque, infelizmente, as coisas quebram, as coisas desgastam, então eu tenho que permanentemente trocar. Mas é probabilístico, não é? Então, eu posso ter um ano comprando mais, um ano comprando menos. E outra coisa curiosa, e é normal, é que os clientes, eles têm características semelhantes se eles estão num segmento econômico e têm características diferentes se estão em segmentos econômicos diferentes. Então, normalmente, todas as empresas, e acredito que a de vocês façam isso, é a de segmentar os seus clientes. E essa segmentação acontece, por quê? Porque os clientes de um mesmo segmento, têm necessidades semelhantes. Eu entrei na empresa, ela tinha essa estrutura de segmentação. Você olha, até está inteligente, razoável, só que quando você fala em indústria de processo, por exemplo, a indústria de papel é uma indústria de processo, a indústria de alimentos é a indústria de processo. Não é muito parecido a necessidade que uma tem da outra. Então, a primeira coisa que a gente fez foi assim: vamos expandir essa segmentação. Essa segmentação está muito estreita, não dá para você realmente conhecer bem o mercado trabalhando com um nível pequeno de segmentação como essa. Aí chegamos a um conceito de subsegmento, que aí sim eu posso dizer: não, esse segmento todo mundo utiliza derivados de aço, produtos de aço de uma maneira parecida. Eu posso conhecer a necessidade dele, saber para que ele usa, saber por que ele compra, saber em que momento normalmente compra. Tá? Existem indústrias que fazem paradas programadas e indústrias que fazem quase que só corretivo. Então, nessa empresa, nós falamos: vamos fazer o seguinte, vamos separar em subsegmentos e vamos fazer uma abordagem piloto para um subsegmento. Escolhemos o subsegmento sucroalcooleiro, achamos que esse segmento valia a pena para ser usado por uma série de razões, até porque a empresa tinha uma penetração muito pequena nele. Então, seria muito interessante já trabalhar como é que eu vou abordar esse segmento, tá, para conseguir trazer melhor resultado para ele. E nós verificamos o seguinte: primeiro, é um segmento que não usa, felizmente, né, aço como matéria-prima. Tá? Matéria-prima é cana, não é aço. Aço é produto para manutenção, e é produto muito importante para manutenção. Quem olha uma usina vê tubo e vê chapa praticamente na planta inteira. Então, nós comentamos o seguinte: o que é que define a necessidade
de aço para manutenção de uma empresa como essa? Define o tamanho da planta. E o tamanho da planta deve ter alguma relação com a tonelada moída, capacidade de tonelada moída. Então, a primeira coisa que a gente falou, para a gente conhecer melhor os clientes, não adianta só conhecer as vendas que eles fizeram, adianta saber qual é a tonelagem de cana que ele moe, para eu conseguir estimar qual é o tamanho da usina dele, para ver qual é a probabilidade que ele me compre como recorrentemente para manutenção. Tá? Com base nisso, nós pegamos as 500 usinas brasileiras e colocamos as informações todas delas dentro do sistema. Pegamos algumas curiosidades a mais, porque tem algumas que terceirizam a manutenção, pegamos terceirizado e trouxemos para dentro também. Tá? Vamos olhar, então, esse é o nosso mercado potencial. E verificamos o seguinte, que aquelas empresas ali representavam 50% da capacidade de produção de tonelagem de cana do mercado. Raizen, que é antigamente Cosan, né? Odebrecht Agroindustrial, Bunge, Biosev, que era Dreyfus, né? São Martinho, Santa Terezinha e Cargill. Essas eram as empresas. Curioso, até então nenhum deles estavam nos 10 maiores clientes do segmento. Por quê? Porque o segmento ainda era muito pouco desenvolvido. E aí nós percebemos o seguinte, como é que eu vou conseguir vender? Se eu conseguir vender para aqueles grupos, provavelmente eu vou vender de forma muito mais significativa. Então, nós pensamos o seguinte, se eu tenho 500 e tem 7 grupos aí, que representam mais de 50%, eu posso atendê-los de forma personalizada. Tá? Segundo, eu posso verificar do que um usa, o outro provavelmente vai precisar da mesma coisa. Qual for o argumento de venda para um, eu posso usar o argumento de venda para o outro. E outra coisa, a gente passou a ter um acompanhamento mensal. Todas as iniciativas que foram ter, os vendedores se reuniam e trocavam experiências mensalmente. Eu tive a oportunidade de acompanhar durante alguns anos essa troca de experiência. Muito bem, o que aconteceu? Em 2011, a Raizen já passou a ser um cliente relevante. A gente considerava relevante lá quem compra mais de 100 toneladas. Tá? Quem trabalha em usina acha esse número muito baixo, mas quem trabalha em distribuidor sabe que esse número é importante. Então, a Raizen, por exemplo, passou fácil a 100 toneladas. Até então, ela nunca tinha comprado. A São Martinho também, Odebrecht também. No ano seguinte, a Raizen, por algum problema, não entrou, mas voltou em 2013. O fato é que, das 7 grupos, pelo menos 4 começaram a comprar recorrentemente. Isso daí não precisa nem dizer qual foi o efeito sobre a tonelada vendida por segmento. Tá? A gente saiu de 2 mil toneladas em 2010. 2010 foi o ano que a gente preparou isso, não atuou, mas estudou o mercado, colocou toda a base cadastral lá dentro, já para no ano seguinte um crescimento para 3 milhões e 300, que foi praticamente dobrar o tamanho das vendas. E o processo continua. Vocês vão falar, bem, mas para um distribuidor de aço, quanto pode representar o setor sucroalcooleiro? 5 a 10%, talvez, no máximo. Mas só que esse foi o primeiro. Com uma metodologia desse, a gente foi para um segundo. Tá? O segundo, por exemplo, foi mineração. Também tivemos esse crescimento. Em 2013, a gente já tinha feito 7 subsegmentos. Tá? 7 subsegmentos, todos eles não tiveram essa mesma evolução, porque a gente começou, no primeiro ano, só fez esses 2. Aí foi gradativamente introduzindo, por quê? Para isso você precisava fazer uma coisa muito importante, que são essas conclusões aqui. Primeiro, não dá para trabalhar só com venda realizada, a gente tem que trabalhar com potencial de venda. E para fazer potencial, não dá para você chegar hoje para uma empresa que vende para todo mundo, como um sucroalcooleiro, e falar qual é o como distribuidor de aço,
e falar qual é o meu potencial. Vou ter que pegar cada segmento, são 30. Fazer o potencial de um segmento é um trabalho bem razoável, demora tempo. Então, nós trabalhamos e aí tem aquela informação, quanto vale um cliente? Uma curiosidade, vocês trabalham em empresas de vários segmentos, quantas vocês já têm informação de valor potencial de mercado, valor potencial de cada cliente? Alguém faz isso de forma recorrente, tentar entender seus clientes, quanto vale cada valor de mercado? Alguém gostaria de alguma coisa, não? Segmento? Qual é o seu? Qual? Desculpe. Ah, pois não. O teu segmento você vende muito peças de reposição, né? Sim. Mais ou menos uns 20 segmentos, mais ou menos, que é feito. E é feito por segmento, cliente, produto, tudo. Ok. Eu vejo, por exemplo, eu tive uma experiência com o setor de defensivo agrícola. Esse daí nós chegamos a claramente mapear o Brasil inteiro e saber quanto que vai comprar de cada um dos produtos. Tá? É um trabalho grande? É muito grande. Agora, o resultado, você deve saber, o resultado você claramente sabe avaliar quanto você pode vender. Provavelmente o teu budget, o teu demand forecast deve ser muito melhor no momento que você tem esse tipo de informação. Então, uma coisa muito importante é você ter, não se valer muito do passado, mas realmente entender e verificar como que eu consigo fazer uma avaliação do meu cliente, para que ele usa, quando ele usa e quanto ele vale. Ele vale na medida em que eu sei todas as vendas futuras dele. Tem segmentos que isso é muito mais difícil, tá? Mas é uma informação bastante importante. Segundo, uma outra coisa que foi muito importante naquilo, cada vez que você vendia um produto para um determinado cliente, você tinha uma lição aprendida, quer dizer, por que eu consegui, qual foi o meu sucesso, qual a razão, por que eu consigo fazer essa aplicação do meu produto ser bem sucedida numa empresa e trazer para outra. E finalmente, eu acho que tão importante quanto acompanhar as vendas, aliás, tão importante quanto conhecer as vendas, ter as informações, é fazer reuniões periódicas de acompanhamento, porque isso traz motivação, traz um espírito de competição ou de avaliação entre os pares muito saudável, tá? E principalmente troca de experiência. Então, essa experiência que eu estou comentando, a gente usa, é muito recente, eu estou fazendo hoje outro trabalho muito parecido com esse, e eu acho que o que traz de lição é que cada vez mais as informações internas da empresa já não são suficientes. E cada vez mais você tem que trazer coisas de fora, juntar dentro dos teus aplicativos para poder fazer sentido e trazer resultado para a empresa. E os resultados a gente viu, né, naqueles crescimentos de venda dentro do segmento. Bem, era essa experiência que eu queria contar. Agradeço aí a atenção de vocês, estou à disposição, tá? Depois, se vocês quiserem conversar, a gente está à disposição. Obrigado.